1:6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Estejais. O motivo da admiração era a velocidade com que estavam se desviando do Pai. Esse estejais vem do verbo estar, e isso está mostrando que eles estavam num processo muito rápido de se desviar de Cristo para outro evangelho. Estavam num processo contínuo de se apartar de Cristo e ir para a lei. Ainda não tinham se desviado totalmente, mas estavam no caminho para abandonar a Cristo. Esse estejais mostra o processo de desviar daquele que chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Desviar é um processo. Eles estavam no caminho do desvio completo. A velocidade desse processo assustava Paulo. Estavam em pleno processo de deixar Cristo para outro evangelho. E como isso aconteceu? Paulo virou as costas. Chegaram outros ministros com um evangelho diferente que Paulo pregava e começaram aos poucos a introduzir elementos novos ao evangelho que era somente Cristo. Ninguém se desvia num abrir e fechar de olhos. Ao contrário, é um processo. Acrescenta coisas aos poucos, e o pior desviado é o que não sabe que está desviado. E era o caso dos Gálatas. Estavam desviando e não sabiam que estavam desviando. Ao contrário, achavam que estavam melhorando com Deus. Lê do engano. O processo dos Gálatas começou com alguns elementos da lei que pareciam ser bons. Começaram a trocar o crer do evangelho pelo fazer da lei. Foi um processo sorrateiro, um melindroso engano, um sofisma bem articulado. 1. Permitiram que falsos mestres pervertessem o evangelho com costumes da lei. Gálatas, capítulo 1, 7. Gálatas, capítulo 5, do 8 ao 12. 2. Foram fascinados para não obedecer ao evangelho. Gálatas, capítulo 3, 1. E Gálatas, capítulo 5, versículo 7. 3. Estavam crucificando Cristo novamente. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. 4. Acabaram atribuindo as bênçãos do Evangelho à lei de Moisés. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. 5. Começaram no Espírito e acabaram na carne. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. 6. Padeceram em vão pelo Evangelho, pois perderam os benefícios do mesmo. Gálatas, capítulo 3, versículo 4. 7. Voltaram às obras da lei para se justificarem. Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. 8. Voltaram aos rudimentos pobres e fracos do mundo. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. 9. Desejavam voltar à escravidão. Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 21. 10. Voltaram a observar os sábados e festas da lei. Gálatas, capítulo 4, 9 e 10. 11. Consideravam Paulo inimigo por ter confrontado. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. 12. Estavam zelando por coisas erradas. Gálatas, capítulo 4, do 17 ao 18. 13. Apostataram. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. 14. Estavam sob o jugo da lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. 15. Queriam a circuncisão. Gálatas, capítulo 5, versículo 2. 16. Caíram da graça. Gálatas, capítulo 5,
versículo 4. 17. Usaram a liberdade como oportunidade para pecar. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. 18. Divisões. Gálatas, capítulo 5, do 15 ao 26. 19. Queriam escapar da perseguição da cruz. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. 20. Se desviaram muito rápido. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O caminho do desvio é gradativo. Se introduz em nome de Deus verdades fora do seu tempo. A lei é verdadeira e foi específica para um tempo e para um povo, Israel. No entanto, a lei não pode ser vivida no tempo da graça. Na graça se vive a vida de Jesus Cristo, e não normas e mandamentos. O Evangelho é vida, a lei é regra. A vida de Deus é fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. E contra o fruto não existe lei. Assim, onde impera a vida de Deus, não carece de lei. Além disso, a lei foi dada para Israel e não para os gentios. E assim, querer fazer gentios viver a lei é um erro duplo. Ou seja, se erra no tempo, pois a lei é uma verdade do passado, e se erra no alvo, visto que a lei foi dada para Israel e não para os gentios. Notem a sutileza do processo de desviar da graça para a lei em nome de Deus. O desviar aqui não está associado a cometer pecados ou à entrada do mundo na igreja. Está associado a obras de justiça própria. A trabalhos religiosos com o fim de alcançar justificação, salvação e vida abençoada. Estamos acostumados a ouvir e a julgar errado fatos relacionados à igreja. Pensamos que as pessoas desviam porque o mundo as atraiu e o pecado as seduziu. Mas essa é uma verdade incompleta. Falta mais fatos a essa verdade. As pessoas se desviam porque estão servindo a Deus pela lei e não pela graça. A lei acaba desviando as pessoas, pois a lei mostra o que somos e o Evangelho não mostra o que somos, mas o que Cristo é. A lei é a força do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. E quando começamos a servir a Deus pela lei, na verdade não estamos nos aproximando de Deus. Estamos fortalecendo o que nos distancia de Deus. Esse é o motivo das pessoas desviarem. A lei faz a gente centralizar em nós mesmos e tentamos atrair Deus para a nossa vida. A graça centraliza em Cristo e já estamos com Deus. O fato é que a lei nos desvia porque a lei mostra o que existe de pior em nós, e isso vai nos levar ao pecado e ao mundo. Teremos mais consciência do pecado e do mundo, causando assim um distanciamento do reino de Deus. É um processo, e no caso dos Gálatas estava bem acelerado. Estavam deixando a graça de ter Cristo para viver a lei e buscar ter Cristo. E isso estava simplesmente mostrando o que tinha na carne de cada um, e com isso o pecado tomou ocasião, se fortalecendo, levando essas igrejas a viver o mundo. 1:6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Estejais vos desviando, saindo, passando, abandonando, transferindo. Jesus é o caminho. João, capítulo 14, versículo 6. E qualquer tentativa de criar um caminho ou andar em outro caminho já é um desvio do evangelho para outras mensagens supostamente cristãs. Eles estavam mudando de direção, saindo de Cristo e seguindo por outro caminho.
E isso estava acontecendo numa velocidade frenética. Muitos demoraram para entender Cristo. São lentos e tardios para entender o Evangelho de Jesus, mas são ligeiros em se desviar de Cristo e do Evangelho da graça. São tartarugas para o Evangelho verdadeiro e são papaléguas para desviar do Evangelho. Um Fusca para entender e uma Ferrari para desviar. Entendem Cristo num ritmo fraco e se desviam dele numa fração de segundos. Jesus é o caminho pelo qual devemos andar, a verdade na qual devemos crer e a vida a qual devemos viver. Ele é o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer acréscimo ao caminho deixa de ser o caminho. Qualquer acréscimo à verdade deixa de ser a verdade. E qualquer adição à vida deixa de ser a vida. Os Gálatas estavam no processo rápido de se desviar. Mas o que é desviar? 1. Sair. É sair do caminho. Existe o caminho. O caminho não é um sistema religioso, não é um código de conduta, não são valores e princípios, não é moralidade e não é a lei. O caminho não é uma ideia, um conceito, uma filosofia. O caminho é uma pessoa e não pode ser 2 ou 3 pessoas. É uma pessoa somente. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser a única pessoa escolhida. O caminho é a pessoa de Jesus Cristo. O caminho é uma vida, a vida de Jesus Cristo. O caminho é uma verdade, a verdade de Jesus Cristo. Fique claro, o caminho é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. No começo, a igreja era chamada de a seita do caminho. O que seria desviar, portanto? Se desviar da pessoa de Jesus para qualquer outra coisa é um desvio. Qualquer outra via é um atalho sorrateiro e mentiroso. Nossos pés devem andar exclusiva e unicamente em Cristo. Só Ele é o caminho. Qualquer sistema religioso bem elaborado não pode nos levar a Deus. A religião não nos leva ao céu. Dentro deste viés, existem inúmeras religiões. No entanto, nenhuma pode conduzir à salvação. Nenhum compêndio de conduta, mesmo a lei de Moisés, tem o poder de nos levar a Deus. Os códigos de conduta são feitos para disciplinar homens carnais e criminosos. Não podem levar à superior posição do reino celestial. Valores e princípios de vida são bons para controle pessoal, mas não significa dizer que isso nos leva a Deus. Somente um nos leva a Deus. Esse um é o Filho, Jesus Cristo. A lei, ainda que dada por Deus a Moisés, não leva a Deus. O fim da lei é Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. A lei mostra que precisamos de uma pessoa salvadora e não de mandamentos salvadores. Jesus é o caminho. Portanto, desviar é sair da pessoa de Cristo para qualquer outra pessoa e para qualquer outro sistema que Cristo não seja o centro e único. Assim, Cristo e a lei é desvio. Cristo e um código de conduta é um desvio. Cristo e boas obras é um desvio. Cristo e Moisés é um desvio. Cristo e Elias é um desvio. Cristo e imagens de santos é um desvio. Cristo e a filosofia é um desvio. Cristo e sistemas de sacrifícios é um desvio. Cristo
e entretenimento é um desvio. O Evangelho é só Cristo e nada pode ser acrescentado. Absolutamente nada. Parece ser radical ou fanatismo, mas era a mensagem que Paulo estava comunicando aos Gálatas com muita seriedade e eloquência. Jesus e mais alguma coisa é desvio, é sair do caminho. Jesus e a dieta alimentar é desvio. Jesus e dias santos como o sábado é desvio. Jesus e campanhas é desvio. Jesus e esforço próprio é desvio. Jesus e obras próprias de justiça é desvio. Jesus e o merecimento à salvação é desvio. Jesus e a manutenção própria da salvação é desvio. O Evangelho é Jesus e somente Jesus. Jesus está dentro de cada cristão. E como a pessoa de Jesus está dentro de cada cristão pela palavra, somente ele deve ficar em nós, mais ninguém. Nada externo pode estar onde Jesus já está. Assim, leis, normas e outras práticas religiosas vêm de fora para dentro de nós, para ocupar o lugar de Cristo, ou para dividir com ele o espaço que é somente dele. E isto é um desvio. 2. Passar. O que é passar? Você está em São Paulo e viaja até o Rio de Janeiro. Na fronteira, você passou de um lugar para o outro. Você é presidente de uma empresa e passa seu cargo para outro. Assim, você deixa de ser porque passou. Paulo estava maravilhado por saber que os irmãos tinham passado do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, que na verdade nem Evangelho era. Isso é muito grave, porque quando nascemos de novo, nos tornamos um com Cristo. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Deixamos o mundo para estarmos em Cristo. Trocamos o mundo por estar em Cristo. O que seria então passar de Cristo? Seria deixar de estar em Cristo para estar na lei. Eu e Cristo. Passar, no caso dos Gálatas, é eu, Cristo e a lei. Esse passar é outra mensagem, não a de Cristo. Você passou a estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E depois decidiu se levantar e passou a viver sem estar assentado com Cristo. Caiu de posição, caiu de Cristo para a lei. Passou do lugar de vitória, Cristo, para um lugar onde tem que vencer, lei. Saiu do terreno da justiça em Cristo, chegou à fronteira das obras próprias e foi para o terreno de conquistar justiça pelas obras da lei. Passou de Cristo para a lei, e da lei para a carne, e da carne para o mundo, e do mundo para o diabo. Esse passar de Cristo é o motivo da carta e da indignação de Paulo com relação aos Gálatas. 3. Abandonar. O que seria abandonar? Deixar algo. Alguém tem um filho e o abandona. Deixa em algum lugar e vai embora. Um cônjuge deixa o casamento, abandona o relacionamento. Deixaram Jesus para viver Jesus e a lei. Assim como muitos hoje estão deixando Jesus para ser Jesus e mais alguma coisa, e essa alguma coisa é abandonar Jesus. Estavam abandonando aquele que chamou a graça de Cristo para andar em outro caminho supostamente bom,
mas não era. O outro caminho tem Jesus também, mas não é só Jesus. E é aí que está o problema. Não é admitido cochear entre dois pensamentos ou dois caminhos. Deixou Jesus e passou a andar com a lei para ajudar Jesus. Eles estavam aos poucos abandonando Jesus e seguindo a lei e Jesus. E isso, aos olhos de Paulo, era um abandono. Paulo disse aos Gálatas que se eles deixassem ser circuncidados, tinham caído da graça. Separados estavam de Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados, ou seja, estavam declarando o abandono de Cristo. Estavam se divorciando de Cristo, indo embora de Cristo. 4. Transferir. O que seria transferir? Você passa da sua conta bancária uma quantia para outra pessoa. Estavam dando tudo o que tinham recebido de Cristo para os ensinos dos judaizantes, transferindo a paz que tinham recebido de Cristo para os ensinos com base na lei e na tradição. Os milagres que receberam pela fé foram transferidos para os ensinos da lei. Toda a transformação que era Cristo, agora, depois que ouviram os falsos mestres, estavam transferindo para o ensino dos judaizantes. As pessoas sempre estão transferindo o que é só de Cristo para Cristo e mais alguma coisa. As pessoas dizem: eu venci porque orei, consagrei e fiz voto, e Deus me deu a vitória. Mas é justamente isso que é transferência. Só Cristo dá a vitória. Só Ele é o doador de vitória. Ele nos fez vencedores e aquilo que fizemos ou deixamos de fazer é sobre Ele e sobre a sua obra e nada mais. Assim, vemos testemunhos misturados. As pessoas contam suas vitórias e acrescentam seus atos à sua vitória, mas devem dar glória só a Deus e a Cristo, sem transferência, apenas Cristo. Parece ser tão radical, mas o Espírito Santo veio fazer justamente isso, glorificar Jesus. João, capítulo 16, versículo 14. E é justamente isso que faz. Exalta Jesus e somente Jesus. Como Paulo estava no Espírito, também tinha tal mente. Os Gálatas, a princípio, tinham essa mente também, mas se rebaixaram, deixaram a mente de Cristo e passaram a ter a mente da lei. Na verdade, todos hoje que possuem a mente de Cristo vão exaltar apenas a Cristo e nada mais.